Por exemplo, nesse contato inicial que você tem com o atleta, vocês buscam, por exemplo, dar alguma bagagem teórica? Porque às vezes o atleta, por mais que hoje você esteja no contexto de elite, né, que é bom pra frisar, mas você pegou atletas de vários níveis, né? E às vezes o cara quer entrar nessa consultoria tática, mas o cara, pô, não sei como é que funciona isso, não conheço os termos, tem essa preocupação com a questão linguística, né? Porque no Brasil há uma regionalização muito grande, né? O facão aqui não é a mesma coisa lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, como é que funciona também na questão da linguagem e se há uma base teórica para que o atleta facilite essa comunicação entre vocês? A gente utiliza uma técnica que a gente chama de linguagem de associação. Isso aqui é coisa que eu não costumo falar porque isso dá munição para os concorrentes, né? Mas eu vou falar para É o segredo. É o segredo. Linguagem de associação é eu falar assim: a tua equipe está em primeira fase de construção, ou seja, ela está saindo para o jogo. É o isto é o ou seja. Então eu falo um termo e depois eu repito o termo de uma maneira que ele entenda. E nessa linguagem de associação, o atleta começa a entender que o que é a primeira fase de construção. Chega um determinado momento que eu posso falar somente primeira fase de construção, sem falar saída para o jogo, que ele já vai compreender aquele termo. Então, só que isso é introduzido aos poucos com o atleta. E a gente, inicialmente, quando a gente pensou na estrutura da empresa, a gente iria fazer uma avaliação do nível de conhecimento declarativo do atleta. Mas a gente percebeu que isso tinham duas consequências. A primeira, que poderia causar um constrangimento para o atleta, caso o nível de conhecimento declarativo dele fosse baixo. E segundo, que a aplicabilidade dessa avaliação ela é ruim. Ou seja, eu teria que mandar uma avaliação para o atleta fazer em casa, ele provavelmente não faria. Então, alguns atletas não teriam essa adesão, isso ficaria defasado. Então, a gente percebeu que não fazia sentido. A gente tentou até, mas a gente percebeu que não fazia sentido fazer essa avaliação inicial. Então, por feeling, vamos dizer assim, né? por uma questão de percepção, a gente consegue entender se o nível de conhecimento que esse atleta tem do jogo é mais alto ou mais baixo. O quanto ele entende do jogo. E aí, alguns atletas eles entendem muito da sua posição, aquilo que a gente chama de relação individual. Outros entendem da posição dele, da posição de um jogador que joga próximo dele, ou seja, relação grupal. O cara é zagueiro pela esquerda, mas ele também entende as regras de ação e as dinâmicas que o lateral esquerdo precisa fazer. Alguns entendem para além disso, ou seja, relação setorial, que é o cara é um volante, mas ele entende as questões de um 10 no jogo, o que é que um 10 precisa no jogo, a força do passe, em que lado do pé a bola tem que entrar, ou seja, ele é um jogador que tem um entendimento setorial. E tem atletas que entendem do jogo. Então, você conversa com ele sobre um jogo do que ele nem jogou sequer e ele consegue te dar uma opinião boa, profunda sobre aquilo que aconteceu no jogo. Então, dentro desse espectro, a gente consegue entender se, esse atleta aqui, a gente precisa tratar com ele conhecimento, introduzir para ele um conhecimento sobre o jogo um pouco mais inicial, um pouco mais básico. Esse atleta não, ele já vem de um conhecimento sobre o jogo um pouco mais profundo, a gente já consegue atacar a ficha um pouco mais para frente. E um ponto que eu acho que é interessante, que é todos os atletas que a gente trabalha, todos, sem exceção, que a gente trabalha, sei lá, de 23 anos para baixo, de 22 anos para baixo, já chegam pra gente com um nível de conhecimento declarativo muito alto. Já chegam pra gente entendendo os termos, já chegam pra gente com um nível de conhecimento sobre o próprio jogo muito grande. E eu acho que isso se deve à forma como o conhecimento está sendo aplicado nas categorias de base dos clubes de futebol. Mudou muito. Então, o cara que está no Sub-15 hoje, está no Sub-17 hoje, sei lá, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Corinthians, ele já está trabalhando com profissionais que têm um nível de conhecimento sobre o jogo muito alto. Então, o treinador dele do Sub-15, do Sub-17, já é alguém que estudou muito para estar ali. Não é mais agora o filho do diretor. Então, sim, isso faz com que o atleta chegue mais bem formado pra gente, quando ele já tá com 21, 22, que ele procura a gente, por exemplo. Para além do conhecimento, eu acho que outro detalhe também é a questão da personalidade, né? Vamos aí tocar, por exemplo, no Michael Jordan, né? O cara que tinha uma personalidade difícil, que gostava de ser desafiado. Dentro do teu universo, né, de lidar com o atleta, e também já envolvendo um pouco da pedagogia, né, como é que vocês buscam identificar a personalidade do atleta? Porque hoje a gente vê, por mais que haja um recorte grande, né, um funil aí, que o cara está indo buscar esse conhecimento, então
a gente imagina que de fato ele queira, não esteja ali, tô aqui só por tá. Então já tem uma predisposição a estar. Mas hoje você tem atletas jovens, por exemplo, que isso aqui, cara, tira a atenção muito fácil, se desinteressa rápido do assunto, se não é com a metodologia, que se não é de uma forma que traga desafios para eles. Como é que vocês tentam identificar isso? Vocês já se depararam com esse tipo de situação lá na Performa? Sim, a gente sabe que o nosso serviço não é para todo mundo. Não é um serviço para todos os jogadores. Tem um perfil de atleta que abraça mais esse serviço. E geralmente, e graças a Deus, né, pelo fato que eu descrevi agora há pouco, a gente tem cada vez mais atletas com perfil para fazer isso. Mas existem alguns atletas que eles não acham que o cara simplesmente não... Isso é muito interessante falar. A relação é muito direta entre o quanto o atleta é dedicado à profissão e o quanto ele tem de sucesso. É muito evidente esse paralelo. São grandezas assim, proporcionais, né? Totalmente. E aí, o nosso serviço se encaixa para aquele cara que quer se desenvolver. É aquele cara que tem um personal trainer à parte por fora, é o cara que faz a fisioterapia à parte por fora, é o cara que cuida da alimentação, que muitas vezes tem um cozinheiro ou uma cozinheira em casa, fazendo a comida dele ali para que ele possa comer saudável sempre. É o cara que, enfim, que vê jogo, que está interessado no esporte que ele pratica, que eu acho uma coisa que não entra na minha cabeça, eu jogo, não, eu gosto de jogar, eu não gosto de ver, não. Pô, beleza, irmão. Fica difícil, né? Pô, é tua profissão, irmão. Tu não gosta de ver a tua profissão? Não é que vá ver todo o jogo, né? Mas você seleciona ali os grandes jogos onde estão os grandes atores, os grandes intérpretes, né? Ou então, pô, eu vou ver o jogo do meu adversário, pô. Então, esse pra mim é uma coisa que não casa. Todos os atletas que eu conheço que têm esse discurso, todos, sem exceção. Mas o Neymar já falou isso, todos, sem exceção. Eles estão, a carreira deles foi abaixo daquele que poderia ter sido. Sem dúvida. Porque, não, Jonathan, isso é nato. Como é que eu não me interesso pela minha profissão e eu quero ser o melhor da minha profissão? Isso não tem como. A conta não fecha. Não fecha, não. Então, a gente sabe que a gente tem um perfil de atleta, que é esse perfil que eu estou descrevendo, né? Que o cara é mais interessado, que tem um fisioterapeuta por fora, que assiste jogo, que tem, enfim, esse perfil que hoje em dia eu acredito, inclusive, que seja a maioria dos atletas, é esse cara que vai nos procurar e que vai dar certo, vai dar match ao serviço. Se ele não tiver esse perfil, vai ser muito... A gente já atendeu atletas que não tem esse perfil. É muito difícil porque ele não acha relevante, ele não acha importante, ele não tá... a gente se torna pro cara a aula de inglês chata que ele tem que fazer na semana, entende? E a gente não quer isso. A gente quer que o cara esteja na sessão com tesão, pô. Que ele esteja ali querendo ver o jogo dele, aprender o que ele tem pra melhorar, o que é que ele faz de positivo. Pô, João, tem atleta que não se conhece, irmão. É isso. Tem atleta que não sabe o que faz bem, pô. Quem não sabe o que faz bem, não sabe o que tem a melhorar. O cara não se conhece. O bom é que se ele vai para uma consultoria tática, ele vai dar esse up, né? Mas se não tiver acesso ou não se interessar, vai continuar na mesma. Então, isso que tu falou da personalidade, a gente precisa que o cara seja mente aberta nesse sentido para que o serviço dê certo. É o que eu tô te dizendo. Cada vez mais existem atletas com esse perfil. Acredito que hoje, se tu pegar um elenco da Série A do Campeonato Brasileiro, dos 30 guerreirinhos que tem ali, 25, 22, ou seja, já é a maioria. Mas ainda tem um ou outro ali que acha que futebol vai ser resolvido, sabe o jargão vai ser resolvido nas 4 linhas, quando o jogo já começou, irmão, há muito tempo. Muito tempo.